tarde aí, boa noite, né, para todos. Eu sou a professora Simone Nogueira, sou professora da PUC Minas, faço parte também da equipe que organiza o ICEI Talks, um evento que acontece todas as quartas-feiras, às 18 horas, com temas aí dos mais diversos, para nossos alunos, público externo, convidados, e aí é um prazer receber vocês estarem aqui com a gente hoje. Hoje a gente está recebendo a Denise Heller, uma parceira de trabalho em linha, a gente já está aí juntas, próximas, aí já tem uns 10 anos, né, Denise? Ela é professora da pós-graduação em Design de Interação, a pós-graduação que eu coordeno, acompanho o trabalho dela esse tempo todo, e é um prazer, né, ela aceitou o convite de vir falar com a gente está muito feliz dela estar presente aqui hoje. Gostaria também de dar boas-vindas para todos vocês. Obrigada pela participação, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, e a gente vai ter um tempo aí para perguntas, para conversa, e aí vocês podem me enviar as perguntas de vocês pelo chat. Eu vou aqui organizando essas perguntas e vou passar para a Denise depois da fala dela, tá ok? Ótimo. Bom, vou primeiro aí falar um pouquinho da Denise, né, gente? A Denise, ela é uma estrategista de negócios, né? Trabalhando aí com o que ela chama de outsider, em projetos aí ambiciosos, arriscados e ligeiramente insanos. Muito bom, né? Sua marca é a transformação cultural por meio de iniciativas centradas nas pessoas. Bom, ela foi Design Manager na SVOR FCA, Head Customer Experience na DTI Digital e fundadora da Ato Efeito. Ela é professora convidada da nossa PUC Minas, da IFDC, né, da Fundação Dom Cabral, roda seu próprio negócio de cursos e outras experiências na Sense Makers. Ela é keynote em eventos da HSM, Meet Slowey, Naurum, Summit, além de eventos corporativos. Conecta temas muito bem, ela faz isso muito bem, como Customer Experience, Design Thinking, Business Agility e Sense Making. Então, com vocês hoje aí, Denise Heller. Denise, é com você. Obrigada, Simone, obrigada aí meus colegas da PUC, os alunos. É sempre um prazer falar desse tema e discutir esse assunto na academia, porque quando surgiu o Design Thinking como eu digo sempre como fenômeno, né? Porque Design Thinking como a forma de pensar do designer existe, obviamente, desde que essa forma de pensar foi articulada, e eu atribuo isso a Bauhaus. Então, esse Design Thinking, que eu costumo falar que é o Design Thinking com D e o T minúsculo, aquele que a gente já está acostumado, que os designers aprendem nas faculdades, não é exatamente o mesmo Design Thinking que eu vou compartilhar com vocês agora, que eu falo que é o Design Thinking com D e T minúsculo, que é algo que acontece historicamente, principalmente a partir de 2006, né, assim, e por que eu atribuo a 2006? Porque foi quando o Google começa a registrar, né, tanta gente busca o assunto Design Thinking, um termo, que ele começa a ser relevante para o Google. Então, eu coloco como um marco histórico. Mas antes de entrar em Design Thinking em si, eu sou designer de formação, eu acho importante falar isso, porque a partir do momento que Design Thinking, pensar como um designer, se tornou uma competência essencial, estratégica, para lidar com complexidade, então é muito comum nós termos palestrantes, professores de Design Thinking que não têm formação em design. E é bem interessante, porque a proposta, de certa forma, é essa mesmo, que qualquer pessoa pode e deve pensar como um designer. E realmente é uma forma de pensar que é acessível a qualquer pessoa, tanto que o designer aprende isso, né? Eu já estou na PUC, eu dei aula na UENG, né? Aí formando designers na graduação durante quase 15 anos, se eu não me engano, na FUMEC, e depois eu comecei a trabalhar com pós-graduação. Na PUC, eu dou a disciplina Design Thinking e Inovação em vários cursos. Num é para o design de interação, onde, claro, a maior parte dos alunos são do design ou são da tecnologia, são da TI, mas para vocês terem uma ideia, assim, né, como que o Design Thinking cresceu, eu dou a mesma disciplina, eu dava no MBA em Marketing,
praticamente a mesma disciplina, como pensar como designers. Na Fundação Dom Cabral, eu fui convidada para uma formação para ensinar, né, compartilhar, né, as práticas, o modelo mental do design com os consultores da Dom Cabral. Na Fiat, o ISVO, a Universidade Corporativa da Fiat, eu trabalho com eles desde 2009, justamente com temas ligados a Design Thinking. Então, hoje eu posso afirmar com toda certeza, 14 anos, né, após o Fórum de Davos, que Design Thinking já não faz sentido questionar se isso é moda ou não é, já virou algo das escolas de negócio, né, que entrou na grade escolar, né, no plano de ensino das grandes escolas de negócio do mundo. Então, o que aconteceu de novo para mim, pelo menos que trabalho nessa área especificamente com Design Thinking, então hoje eu trabalho muito mais com quem não é designer do que quem é designer, é que o Design Thinking ele está se associando, ou ele está sendo associado a outras formas de pensar. Então, essa palestra eu vou falar mais do Design Thinking, mas também da sua interação com o pensamento ágil e o Lean, né? E vocês vão ver que, eu espero, que faz muito sentido. E o que conecta tudo isso, né? Por que a gente diz que a grande questão da nossa época é que nós precisamos de uma nova forma de pensar. E, de repente, a gente se depara não com uma nova forma de pensar, mas parece que várias. Então, eu, como consultora, às vezes eu chego numa empresa, o pessoal do marketing está aprendendo Design Thinking, o pessoal da inovação está aprendendo Design Thinking, mas o pessoal da TI está empenhado em escalar o pensamento ágil. E se tem manufatura, o pessoal está muito fã e praticante do pensamento enxuto, do Lean. Então, achei por bem conectar essas três coisas, ajudar vocês a entenderem o que está por trás, ou o que está acima disso tudo. Então, a ideia é eu compartilhar isso aqui durante uns 30 minutos, 25 talvez, e depois abrir para interação. Então, anotem aí, eu não vou saber que vocês estão levantando a mão, então, realmente, é importante a Simone anotar tudo, e no final eu compartilho com vocês o que eu penso, é só uma opinião, e essa opinião de quem fica mercado e academia. Bom, primeira questão que eu acho importante, já que a gente vai falar de thinking, de forma de pensar, e isso vale muito para os designers, né? Assim, quando o mundo começou a falar em design thinking, os designers acharam isso muito estranho, porque para nós designers, qual que é a novidade? Afinal, a gente pensa dessa forma. Só que a gente não tem, nós designers, né? Claro que nós da academia somos exceção, né? Afinal, a gente tem que pensar sobre a prática, mas normalmente os designers não pensam sobre a forma como eles fazem as coisas. Design é muito prático, né? Muito mão na massa. A gente pega a teoria emprestada de diversas outras áreas do conhecimento, e o que o mundo está interessado é muito menos como a gente, o produto do nosso pensamento, mas na forma como a gente pensa. Então, uma pergunta aqui é: você já parou para pensar que as suas ações, a sua forma de resolver problemas, o seu jeito de viver está intimamente ligado com o seu modelo mental, com as suas crenças, com os seus sistemas de valores? Muito provavelmente não, porque a gente vive. Quem fica teorizando sobre a vida são os acadêmicos. Normalmente, a gente pratica, a gente vive. Olha que interessante. Eu vou compartilhar com vocês algumas formas de pensar que impactaram o mundo, impactaram não só essas empresas, mas a forma como nós vivemos, dada a importância dessas empresas para o mundo. Não sei se vocês estão reconhecendo a figura, é difícil ver foto dele, esse homem lindo, dos olhos verdes, provavelmente. Olha a pergunta que ele se fez. Por que será que toda vez que eu peço um par de mãos, ele vem com um cérebro?
Vejam como é profundamente antipático, né? Numa época que a gente está falando em employee experience, né? A importância das pessoas, e a figura, ele diz que quer um par de mãos, ou seja, ele quer um operacional, e esse operacional vem com criatividade, com forma, com tomada de decisão, ou seja, ele quer controle e tem esse elemento caótico que vem com as mãos. Não sei se vocês... Alguém sabe quem é essa figura aí? Quem disse isso? Reconheceu esse senhor elegantíssimo? Essa é uma forma de pensar. Quando a gente fala hoje que nós precisamos de um novo mindset, aí a palavra fica destituída de sentido, né, de tanto que a gente repete, a gente está falando que, principalmente aqui, eu estou falando, o meu ponto de vista é muito mais do ponto de vista das empresas, mas se aplica a tudo, né, a política, a nossa vida pessoal também. Normalmente, as empresas são administradas com um modelo de administração que é da época, né, que foi criado também pelo Ford, baseado, que é o nosso senhor aqui, baseado no método científico de administração do Taylor, e que nos trouxe até aqui. Se a gente tem essa evolução da indústria, essa evolução de como produzir as coisas em série com eficiência, a gente deve muito ao Henry Ford, que tinha esse pensamento. Agora, se você olhar no contexto, o que o Henry Ford está demonstrando é que ele era um visionário. Ford não queria gente. Ford queria uma linha de produção completamente automatizada. E desde então, a gente tem visto cada vez mais as linhas de produção, né, as pessoas sendo substituídas mesmo por esse par de mãos, é um braço mecânico. E agora o grande advento é a inteligência artificial nesse lugar. Bom, ele está falando que ele quer comando e controle. Quando a gente olha para essa Ferrari, ainda mais quando eu falo, nossa, é uma Ferrari, acho que a nossa tendência é falar, uau, como isso é complexo. No dia a dia, a gente não faz distinção do que é complexo e do que é complicado. A gente chama de complexo coisas que são complicadas. Vou passar bem rapidamente por isso aqui, só vou falar o necessário para a gente entender onde entra o ágil, onde entra o design thinking especificamente. Esse modelo de administração que foi muito elaborado e desenvolvido pelo Ford, aplicando Taylor, ele é perfeito, entre aspas, para lidar com questões, com desafios complicados. Nos desafios complicados, a gente precisa realmente de comando e controle e pouca variabilidade no processo, ou seja, se eu sei o que eu quero, se eu tenho o projeto, então o engenheiro faz esse projeto e a máquina foi construída com precisão, no final eu vou ter sempre o mesmo produto, eu não tenho variabilidade no produto. Então, uma vez que eu construí a linha de produção para fazer essa Ferrari, se eu colocar todas as peças no tempo certo, encaixar do jeito certo, vão sair Ferraris. Por mais maravilhosa e complicada que ela seja, ela é complicada, ela não é complexa, porque complexidade é algo bem específico, que eu vou discutir daqui a pouco. Então, nesse modelo industrial, o humano, ele é coisificado porque a metáfora que a gente usa é a metáfora da máquina mesmo, de um relógio. Então, a gente tem expressões como, nossa, fulano, a cabeça dele funciona como um reloginho, o meu intestino funciona como um relógio, eu estou quebrado. O RH fala, precisamos realocar esse profissional, precisamos fazer um job rotation, quer dizer, as pessoas são como peças numa engrenagem que eu posso realocar, as pessoas quebram, as pessoas se enxergam, na verdade, como peças de uma grande engrenagem, e é claro que a imagem que vem para nós é o Chaplin, né, na sua grande crítica ao sistema industrial, principalmente em relação ao modelo de gestão, a forma como trata o humano. Ok. Bom, e do lado de cá, o cliente é um número. Então, o cliente, para os designers, para a publicidade, para quem está criando, ele vem definido numericamente. São mulheres de grandes centros urbanos, na faixa dos 30 aos 50 anos. Mas essa mulher, ela não tem um nome, ela é desumanizada, ela é destituída de alma.
Então, em um dado momento, sim, o design fez uma aliança com o marketing, com a engenharia, e isso começou a incomodar os designers na hora que eles viam que era pouca informação. Já que o design é centrado no humano, é difícil criar para um número. E aí os próprios designers que durante muito tempo aceitaram esse briefing, que era um briefing bem genérico, né? O cliente é esse número, eles começaram a, principalmente os designers que trabalhavam com produtos digitais, começaram a se rebelar contra isso, falar, não, precisa de um ser mais rico informacionalmente, e aí passaram a trabalhar com o conceito de personas, que não é uma pessoa que existe, mas um arquétipo, né? Um grupo de pessoas que é melhor que tratar simplesmente uma massa acéfala e sem alma. O design sempre vai trazer esse componente emocional, sabe? Assim, para nós do design isso é óbvio, mas justamente o modelo que a gente está contrapondo com design thinking, com gestão da complexidade, é esse modelo em que as coisas, na verdade, a emoção não tem lugar. Eu não quero, quando ele fala que ele não quer um cérebro, ele fala que ele não quer o imprevisível. E óbvio que ele não quer o emocional. Então, durante muito tempo, a gente tratou, inclusive, o cérebro humano como o cérebro tem um corpo, não o cérebro é parte de um corpo. E hoje, com a neurociência, com os avanços na neurociência e com um dos livros mais importantes de toda a nossa época, que é O Erro de Descartes, com um pesquisador que é português, o Antônio Damasio, ele fala, opa, essa crença, esse dogma de que nós somos muito racionais e a gente tem que tirar a emoção para decidir melhor, vou falar para vocês, isso é impossível. Sem o emocional, nós não tomamos decisão, nós não conseguimos tomar decisão. Então, vejam que é uma série de elementos que entram em jogo e faz com que a gente questione a base sobre a qual está construída a nossa sociedade. Também, nesse modelo industrial, tudo é uma transação comercial. Por quê? Porque a gente está num ambiente de escassez. No ambiente de escassez de produtos, de canais de comunicação, o poder está na mão das empresas. E o ápice disso é quando o Ford fala, olha, vocês podem comprar qualquer carro, qualquer cor, desde que seja preto. O que ele está falando? Olha, o poder está comigo. Até que outros vêm, desafiam e começam a fazer carros coloridos e, de repente, opa, as pessoas não querem só carros pretos, as pessoas também querem carros coloridos. Ou quando o Jobs volta para a Apple e lança uma série de computadores coloridos em que ele, quando você desliga, ele não simplesmente apaga, ele vai como se ele pulsasse, vai desmaiando lentamente, ou seja, ele quase pulsa, como se ele tivesse um coração. Então, é claro que o design traz muito mais para a mesa do que isso, mas claramente, para mim, hoje, quando as empresas falam nós precisamos de design thinking, nós precisamos de uma sessão de design thinking, ou precisamos desenvolver essa competência, o que as empresas estão falando para nós é nós precisamos entender mais de ser humano, nós precisamos entender mais o que é valor para o humano. Por quê? Não porque nós somos bonzinhos e somos seres superiores, a nossa geração é mega sensível e é a geração do mimimi. Não, porque nós estamos num ambiente agora em que saímos da escassez e vamos para a abundância. Abundância de quê? Abundância de canais por onde os clientes podem interagir e falar bem ou mal da empresa. Cada pessoa potencialmente é um canal de comunicação. Então, para ilustrar bem aí quem tem mais de 30 anos, quem tem mais de 40 especialmente, conheceu o que era, não vou falar nem monopólio, mas a concentração dos canais de comunicação na década de 80. Hoje, nós estamos aqui com o nosso próprio canal, qualquer um de nós aqui pode ter um canal no YouTube, onde quiser, e se tornar um sucesso, né? Daí o advento dos influenciadores digitais. Hoje, o Felipe Neto foi eleito considerado o influenciador digital mais poderoso do mundo. Isso é incrível. Ou seja, a gente tem o componente sociedade em rede, né, pulverizando o poder,
E se eu tenho pulverização do poder, ou seja, poder de quê? Poder de compra, poder de opinião, todo tipo de poder, a gente tem, inevitavelmente, uma mudança nesse contexto. Então, a gente sai de um contexto de concentração de poder nos meios de produção para a distribuição do poder. Eu gosto dessa metáfora aqui, dessa ilustração dos aplicativos, porque essa questão da gente ter mais poder como consumidor também nos traz problemas, né? Que é como escolher. Como escolher? Se eu tenho tanta escolha, como é que eu tomo decisão? E aí a gente volta lá no Antônio, quando ele diz, olha, a gente só decide com componente emocional. Então, vejam que tem todo um contexto que favorece esse interesse das empresas pelo emocional, daí que, paralelo ao design thinking, a gente também vê como que os historiadores, os antropólogos, os professores, os psicólogos, todas as disciplinas que lidam com o humano em mais evidência, em valorização. E, obviamente, a neurociência também, porque a neurociência vai se interessar pelo cérebro de uma forma geral, mas, obviamente, com maior foco em entender como o cérebro humano pensa. Vamos comparar aquela fala estou olhando aqui o tempo do Ford com essa fala do Jobs. Não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Você está vendo que no outro, o ser humano pensar, ser criativo, é um problema. Neste contexto, é justamente o que vai fazer a empresa se diferenciar. Compara que o foco do pensamento industrial do Ford é a eficiência. Se tiver menos variabilidade, eu vou ter mais previsibilidade. Como eu estou fazendo coisas que são complicadas, não complexas, então tudo que eu preciso é controle, joia. Mas o Jobs está falando, não, a gente produz software, o nosso foco é criar valor para as pessoas, a gente é muito ciente. Ford não, eu digo que carro você vai querer. Eu estou trabalhando na escassez, o Jobs está falando, não, a gente, inclusive a gente tem que entender tanto do ser humano a ponto de entender que, às vezes, o ser humano não sabe o que ele quer, então não adianta perguntar para ele, porque ele só vai saber aquilo que é de inovação contínua, ele não pensa em ruptura, né? A maioria de nós não pensa, não consegue dar saltos na nossa forma de pensar, né? Precisa dos gênios, e claro, vocês já perceberam que eu sou uma fã, obviamente, do Jobs, do Ford também. E aí, para não dizer que eu não falei dos grandes gestores brasileiros, também sou super, super fã da Luísa, ela diz, olha, eu sempre digo que a soma de QIs é melhor do que apenas um QI, por isso eu dependo das pessoas para fazer o negócio funcionar. Magazine Luiza hoje é uma pena que em BH, acho que aqui a gente tem pessoas de outras cidades, né, mas a maioria de BH, a gente não tem Magazine Luiza como loja física, né, a gente não tem uma relação com ela, mas agora na pandemia as nossas relações também ficaram remotas, ficaram mais intensas, né? Não sei como é que está o processo, mas parece que o Magazine Luiza vai comprar Correios, e o Magazine Luiza é exemplo mundial de uma empresa que está conseguindo peitar o avanço da Amazon, né, no país. E é uma referência para nós, tanto uma empresa que trabalha agilidade como modelo de pensamento, como uma empresa que aplica design thinking. Nossa, Denise, mas eu nunca vi nenhuma fala da Luísa sobre design thinking. Design thinking é uma forma de pensar que coloca as pessoas no centro. Qualquer empresa que é referência em experiência do cliente, automaticamente é uma empresa que pensa como os designers pensam. Isso é muito importante. Às vezes a gente fica muito preso aos nomezinhos, sabe? Fica na pulga e perde o elefante, assim. Qualquer empresa que está discutindo experiência do cliente está trabalhando modelo mental de design, estão pensando, aplicando técnicas e ferramentas de design. Essa semana eu gravei uma série, aliás, hoje ela foi publicada, o primeiro episódio, se vocês quiserem ver, no Spotify ou nos outros agregadores, que é VLI Cast, VLI, a empresa de logística, só sobre CX, uma empresa B2B, indústria, né? Indústria para indústria, uma empresa que transporta o país, que transporta grãos e combustíveis, e bom, e aí vai.
E aqui eu gosto de concluir os exemplos, né? Como que o modelo de pensar, como essa pessoa pensa, interfere na forma como ela vai administrar o negócio. Um dos maiores símbolos da nossa época em modelo de gestão é o Reed Hastings, da Netflix, uma empresa que já mudou 4 vezes durante a nossa existência, em menos de 20 anos. E ele diz: propósitos e princípios simples e claros dão origem a comportamentos complexos e inteligentes. Regras complexas e regulamentos dão origem a comportamentos simples e estúpidos. O que ele está falando? Bom, ele está falando o seguinte, e essa semana foi lançado o livro da Netflix, conta a história da Netflix, ele é que escreveu, porque já tinha um outro sendo contado pela Pat McCord, que era a gestora de pessoas, que não está mais na Netflix, interessante também o caso dela. Ele está falando o seguinte: olha, chegou um momento que eu entendi que para minha empresa conseguia lidar com tanta variabilidade de mercado, consumidores cada vez mais exigentes, que a gente tinha que ser mais rápido que a mudança no mercado. Então, a gente tinha que ser ágil. E ele entende que, para a empresa ser ágil, ele precisa de duas coisas. Ter uma densidade de talentos, ou seja, contrário do Ford, ele quer pessoas que pensem muito bem, ele aposta tudo isso, ele quer cérebro, que a empresa seja um grande cérebro. E ele falou o seguinte: antes ele tinha uma mania que era, qualquer problema que acontecia na empresa, ele criava um processo para que aquilo nunca mais acontecesse. Ele criava uma regra, até que ele viu que a empresa, com o tempo, foi perdendo seus melhores talentos e foi perdendo agilidade. Então, quando ele construiu a Netflix, ele construiu nestes princípios, que a gente vai entender que são os princípios do Design Thinking e do ágil. Esse diagrama ele é bem interessante, até o formato de um cérebro, né? Porque a gente está falando mindset, thinking, é a mesma coisa. Está falando que essas 3 formas de pensar têm muita coisa em comum, mas eu vou focar no que é a contribuição de cada uma. O Lean, na verdade, o Agile, ele é inspirado no Lean, tanto que a gente tem um livro aí bem famoso em inovação, que é a Startup Enxuta, em que eles pegam os princípios do Lean e traduzem para o mundo das startups. Mas o Lean foi criado pela Toyota. Na verdade, teve alguma grande inovação na automotiva desde o início, desde Ford. Não foi em carro, agora sim com carro elétrico, mas até então tinha sido em modelo de gestão, que é o modelo Toyota. Que fala o seguinte: olha, um operário, que isso? Você não pode tratar o operário como um acéfalo. O operário, ele está lá diante de um problema, ele tem que ter o poder de parar uma linha de produção, se ele vê que a gente vai perder um lote inteiro. Então, o que eu mais gosto, o Lean é mais complexo que isso, é muito interessante, mas ele fala: peraí, o empregado não é o inimigo pago, não. O empregado não é o inimigo pago. O empregado tem um cérebro, vamos usar esse cérebro. Vamos criar as condições para que esse empregado queira contribuir com o seu cérebro. E aí vem o ágil e fala: olha, a gente tem que adaptar a mudança, a gente não pode ser rígido. Aí entra a questão lá dos pré-requisitos, né? O que acontece? No ágil tem uma reação ao modelo de cascata, aquela mania de controle também. Não, vamos pensar em tudo que a gente precisa e descrever tudo, antecipar tudo, porque aí a gente vai ter mais chance de sucesso. E na década de 90, quando surge, se não me engano, 90, quando surge o Manifesto Ágil, 70% dos projetos de TI davam em fracasso. A história do pensamento ágil é uma história de rebeldia em relação à forma como a indústria de software era obrigada a trabalhar, que era similar a uma indústria de coisas físicas. Então, cara, você tenta prever tudo, mas dá para prever tudo se eu vou criar um sapato, dá para prever tudo se eu vou criar uma Ferrari, mas se eu estou criando software que eu tenho que mostrar para o usuário, ele interage, ele me dá feedback, e outra, em que o próprio cliente não sabe exatamente o que ele quer, que ele vai descobrir o que ele quer à medida que ele vê alguma coisa pronta e é difícil você definir o problema. Então, basicamente, a gente tem um conflito entre um modelo que funciona bem para coisas que são físicas e não são imprevisíveis, para coisas que são muito mais orgânicas e que mudam à medida que elas são produzidas, que evoluem. Talvez eu estou evitando muito falar evoluir, que evoluir dá uma ideia de melhoria.
eu queria falar que se modificam. Então, o ágil vem falar o seguinte, opa, 70% de falha, que droga é essa? Que droga é essa? Então, vem alguns rebeldes e vejam como demora para mudar o modelo mental, né? Isso tem quanto tempo? E agora que as empresas descobriram, olha, esse povo tem razão. As empresas que estão trabalhando no modelo ágil, na mentalidade ágil, são aquelas que, se você comparar em termos de desempenho, no Brasil, Magazine Luiza, Nubank, só para citar duas, né, são as empresas que estão alinhadas com essa forma de pensar. E o Design Thinking, Denise? Bom, Design Thinking, vejam, não é uma coisa ou outra. O Design Thinking também, eu sempre falei isso, por que os meus colegas não entendiam muito Design Thinking há 10 anos, me criticavam quando eu trabalhava com Design Thinking, falavam, isso é só modinha. Porque a maioria dos meus colegas não trabalhavam com a parte digital. Nós, do design, eu lembro quando eu me formei há 20 anos, a gente não falava em design centrado no usuário, no design clássico. Eu me formei em design gráfico. A minha turma, eu fui uma das 3 pessoas que fizeram um projeto em mídia digital. Então, a gente já tinha uma diferença na forma de lidar com o projeto, do pessoal que lidava com coisas digitais, de gente que lidava com coisas físicas e previsíveis, entenderam? Então, o ágil e o design thinking, eles são interessantes porque os dois são, como o design thinking, como essa forma de pensar que é apropriada por outras áreas. Eles são muito mais familiarizados com as pessoas que trabalham com projetos digitais. Não vou falar do MP e MAP, não, porque eu quero chegar nisso aqui. E aí, resumindo tudo, né? A gente vê que, de um lado, a gente tem o mundo sendo pensado como uma coisa mecânica, um mecanismo, e, de outro lado, a gente está falando, olha, a gente precisa ser mais ágil, o produto não está definido no início. Na verdade, à medida que o cliente interagir com o produto, ele vai sofrer alterações, ele talvez tenha que mudar e evoluir. Bom, é muito mais próximo de sistemas adaptativos, né? Então, cai a metáfora da máquina e entra ou do mecanismo e entra a metáfora do organismo. O design thinking e o ágil e o lean, embora o lean está lá na manufatura, eles lidam com o elemento complexo que é o ser humano, tanto o ser humano funcionário como o ser humano consumidor. Ele traz a complexidade para a equação, ele não tenta pegar o consumidor e limitá-lo a uma definição genérica, puramente matemática. E aí você passa a entender que todas as práticas, ferramentas de design thinking é justamente para abraçar a complexidade do ser humano, não negá-la. Isso não é comum na indústria. Essa é a matriz Knevin, do Dave Snowden. O Dave Snowden tem vários vídeos no YouTube, para quem se interessar, mas ele sintetiza essas 4 dimensões, né? Então, ele fala daqui, olha, existem coisas, desafios que são simples e outros que são complicados. Aqui, o Design Thinking e o Agile Thinking são práticas para a gente lidar com questões complexas. Essas questões complexas, olha que interessante, só uma linha do Manifesto Ágil, né? Responder a mudanças, mas que seguir um plano. Olha que interessante. Na complexidade, a gente assume que, à medida que os elementos de um sistema interagem, seja uma peça com outra peça, ou seja, a cultura de uma empresa, ou no seu cérebro, que também é um sistema complexo, neurônio com neurônio, coisas surgem. A criatividade é um comportamento complexo do cérebro. Interessante. A cultura de uma empresa é um comportamento a criatividade é um elemento emergente. A cultura de uma empresa não pode ser copiada, comprada em caixa. Ela vai emergir quando as pessoas interagem com N elementos, com o espaço físico, com o sistema de recompensas, com o estilo de liderança, daí surge cultura corporativa. Então, a gente não tem controle. Eu não posso dizer para você, tem uma ideia agora. Você pode criar condições para que as ideias aconteçam, mas não existe controle sobre isso. Se eu estou falando que eu quero uma empresa mais inteligente, significa que eu tenho que repensar o modelo de gestão para que a inteligência aconteça. Resumindo, para eu abrir para vocês, né, a gente tem aqui, sinteticamente, o que é o Design Thinking, em termos de processo, né? Então, essa forma de pensar que começa no humano e entrega valor para o humano,
para ele fazer isso, ele segue, não linearmente, né, mas só didaticamente a gente põe linear, a gente começa empatizando, ou seja, admitindo que talvez a gente não saiba direito qual é o problema e tentando ver o contexto, o desafio pelo lado daqueles que sofrem, participam desse problema, desse desafio. Aí a gente tem técnicas de imersão na realidade desse cliente, desse usuário. Aí sim, eu acho que o mais precioso do design thinking é a gente dar um passo para trás e falar, opa, tem coisa que eu não sei. Você já assume que tem coisa que você não sabe. Quando eu estou nas empresas, o que é mais comum? Eu vou trabalhar com quem está na linha de frente, eles falam, Denise, o pessoal não sabe fazer briefing nessa empresa, eles não sabem o que eles querem. Por isso que quando a gente entrega, não é o que eles queriam, porque eles não sabiam o que queriam. Então, é muito comum eu ser chamada para fazer workshops para ajudar a definir o problema. No Design Sprint, que é o Design Thinking acelerado, comprimido em uma semana, às vezes 24 horas, o primeiro dia, se a gente dividir, né, cada etapa em um dia, o primeiro dia são 8 horas para a gente definir qual é mesmo o problema, não confundir sintoma com o problema, com o desafio. Aí sim, definimos qual é o problema, uma visão comum. Agora que a gente entendeu, e aí associando a sense-making, seria assim, essa primeira etapa, coletamos informação, depois a gente processa essas informações, tentamos achar conexões, sentido, e aí temos um insight, e a gente fala, opa, surgiu uma compreensão desse problema. Agora nós estamos prontos para gerar ideias. Então, a ideação, que normalmente é o que quem não trabalha com design thinking, já senta e já quer pensar em solução, muitas vezes o cliente já chega com solução, o designer dá um passo para trás e fala, opa, precisamos compreender melhor. Tem coisa que a gente não sabe. Então, é um exercício de humildade. Aí, ideias, ok, prototipamos para quê? Porque como a gente normalmente está lidando com o novo, ideias novas, né, pelo menos novas para aquele setor, para aquele desafio, a gente tem que prototipar, que é como é que a gente colhe feedback dos usuários, do consumidor, antes de levar isso para uma linha de produção, antes de efetivamente lançar esse produto, esse serviço. Então, a gente prototipa, teste, cola feedback. Como é que o Design Thinking se relaciona, então, com o ágil? O Design Thinking, normalmente, vem antes do ágil. A gente não precisa sempre rodar Design Thinking e ágil, mas nas empresas em que eu trabalhei durante os 10 primeiros anos, eu via que a gente fazia os workshops de Design Thinking, chegávamos a fazer protótipos, validar protótipos, pegar feedback de usuário, mas a inovação não acontecia. Interessante isso. A gente tinha as boas ideias, não só uma ideia prototipada, mas não conseguia entregar. Quando as empresas começaram a entender a proposta da mentalidade ágil e ela saiu da TI para alcançar outras áreas da empresa como inspiração para a gestão, eu estou vendo as coisas acontecerem. Então, eu vejo que a grande contribuição é quando o Design Thinking se associa ao ágil. O Design Thinking vai até a prototipação, né, de um conceito, e o ágil vem com sua própria forma de executar isso. Não é que o Design Thinking não executa, mas a força principal que ele entrega para as empresas é definir o problema, entender o que as pessoas querem, criar respostas novas. E o ágil? Bom, o ágil sempre vai trabalhar com Design Thinking? Não. Se o problema está muito bem definido, bem claro, já pode ir direto para a produção. Agora, se eu preciso de respostas novas, se eu preciso de inovação, e principalmente se eu preciso de inovação disruptiva, você não vai conseguir fazer isso sem Design Thinking, não tem a menor dúvida, mesmo que você não chame de Design Thinking. E o Lean, bom, o Lean eu não vou entrar muito no detalhe, porque o tempo é curto, mas assim, o Lean vai tratar, começa lá na linha de produção, mas como modelo de gestão, ele tem toda essa ideia de organizar melhor o espaço, para aproveitar melhor o tempo das pessoas, mas para mim o principal todo mundo é inteligente, todo mundo pode contribuir. Bom, tem conflitos, obviamente, né? MEP, MVP, vem o pessoal do Lean, da startup enxuta e fala, até para a gente ser mais rápido, né? Vamos fazer o mínimo, um produto mínimo viável. Ok, mas toma cuidado, porque às vezes no produto mínimo viável você tira o elemento emocional disso. Então, toma cuidado o que você está avaliando. Às vezes vale a pena gastar um pouco mais de tempo e colocar o elemento emocional. Então, aqui você está vendo um produto mínimo viável, que a gente pode apresentar para o usuário para testar algumas coisas, mas tomar cuidado com o limite do MVP. Então, alguns designers, na verdade, os designers
defende o MAP, que seria o mínimo produto incrível, um produto minimamente incrível que eu poderia entregar, porque entende o peso do elemento emocional. Então, não é que as 3 linhas de pensamento, primeiro, se sobrepõem totalmente, não se sobrepõem. Segundo, não é que elas são dependentes, não necessariamente. Cada contexto é uma coisa, mas normalmente, pelo menos o design thinking e o ágil, dá para ver claramente o ágil começa depois que o design thinking já testou o valor, né? já entendeu o que é valor para o cliente final. Isso tudo para lidar, não vou entrar no VUCA, né? Mas é isso. O que essas 3 formas de pensar, o que elas entregam? Formas diferentes, mais eficientes para lidar com um mundo de complexidade constante. E aí a gente tem essa forma, né? Antes de agir, eu tenho que perceber. Sense, Respond. Tem um livro com esse nome. Mas o melhor desenho seria esse aqui. Toda vez que eu rodo Design Thinking, depois rodo o ágil, o que essas 2 formas têm de pensar a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está aprendendo. Então, não é que eu fico nesse loop infinito aqui, não. A empresa que exercita isso é uma empresa que a cada ciclo ela está mais forte, mais inteligente, mais antifrágil. É um exemplo a Netflix, é um exemplo o Google, é exemplo Apple. Então, realmente, não dá para queimar etapa, né? As empresas que estão passando por transformação ágil. Para não dizer que eu não falei em conceito, esse é o conceito que a IDEO, que é um dos principais evangelistas em design thinking no mundo, que eles usam. Então, é o conceito que eu compartilho com vocês. Design thinking é uma abordagem centrada no humano, né? Uma abordagem para inovação. Cara, se você não precisa de inovação, não precisa de design thinking. Básico. Você tem N outras formas de trabalhar inovação contínua. Não estou falando que a inovação, a melhoria contínua não seja importante. Não estou falando. Mas, se você chama um projeto, uma consultoria de design thinking, é porque você está querendo respostas novas. Não gasta dinheiro com design thinking se você quer mais do mesmo. Se você quer benchmarking, simplesmente. Não precisa. É besteira. Roda tudo com ágil só. Ágil é excelente para melhoria contínua. O principal valor, e aí a minha opinião, que o design acrescenta ao mundo é respostas novas. Respostas novas. O pensamento abdutivo é o e se? E se? E se? E isso é muito mais difícil de conseguir, sem dúvida. Para quem não é do design, né, fala assim, não, mas design, toda vez que eu vejo design é o quê? O gráfico, sim, é uma das dimensões do design. Nesse lugar que a gente está falando aqui, ó, a gente está dizendo aplicar esse pensamento básico, que é aquele diagrama ali de 5 etapas, para resolver, lidar com desafios que são mais complexos. Então, aqui, não que isso não seja complexo, né, criar sinais, símbolos, pictogramas, sistemas de sinalização, ou criar objetos tridimensionais, ou, né, no nosso curso, né, Simone, criar interações e experiências. Ok, tanto que tem uma palestra minha lá no YouTube, que é do XDA, que lá eu estou falando, designers, vocês têm competências que são muito úteis para outras áreas da empresa, outras áreas do conhecimento. Vocês, com esses conhecimentos aqui de UX, de design de serviços, vocês estão mais aptos a contribuir para o design da organização inteira, design de negócios, né? Eu falei com vocês, hoje eu trabalho com transformação cultural. Muitas vezes a pessoa não sabe qual é a minha formação, mas me chama por quê? Fala, caramba, você transita por tanta coisa. Então, essas competências que estão aqui, elas, claro, né? Você tem uma complexidade maior em cada nível aqui que eu vou subindo, mas intrinsecamente são aquelas 5 etapas básicas. E ali dentro das 5 etapas básicas, a gente tem praticamente infinitas técnicas e ferramentas. Bom, onde eu quero terminar? A provocação. A gente está falando que o design thinking lida bem com o humano. A grande questão para nós é que o humano está em vias de ser ressignificado. Para nós, até então, o humano é um ser biológico.
até então, até ontem, no Japão tem gente casando com assistente pessoal. O que está em voga para nós é, ok, se até então a gente se posicionava como aquele que entende de humano, e o humano está sendo ressignificado, quais são os desafios que isso se coloca para nós, tanto designers como negócio? Isso é tão interessante. Todo mundo está assistindo um filme lá na Netflix, da rede, esqueci o nome, não sei se é O Poder da Rede, que são algumas pessoas que trabalham nessas grandes redes sociais, como o Pinterest, o Twitter e outros, e eles falando, opa, a gente está indo longe demais, a gente está manipulando as pessoas, usando o conhecimento que a gente tem sobre elas contra elas. Ok, daqui a pouco vocês não vão saber, no final de uma palestra como essa, que eu sou aí, que eu não sou de carne e osso. E aí isso vai te fazer pensar, peraí, mas a experiência que você teve comigo foi menor porque eu sou uma inteligência artificial e não um ser humano? Ou porque, na verdade, eu morri e o que está aqui é a minha consciência que está numa nuvem, num avatar? Isso muda a sua experiência? O que você aprendeu aqui muda, porque eu não sou Denise, carne e osso, eu só sou Denise, uma consciência que está na rede. Então, a gente está em vias de ressignificar o nosso conceito do que é ser humano. E aí eu passo para vocês, né? O que vocês pensam sobre isso? Como é que é fazer design centrado no humano, negócios centrados no humano, quando o humano não é mais o que a gente costumava pensar? Último slide. Vejam que essa é uma palestra que está lá, é um episódio que está lá no Abstract, que é uma série da Netflix. Ele fala, olha, a gente tem 4 áreas de domínio no mundo, a arte, a ciência, a engenharia e o design. Então, o que eu falei com vocês de um modelo de pensar que vem da engenharia, que vê o mundo como máquina, uma migração para um modelo de design que vê o mundo como grande organismo. E os problemas de ninguém, precisamos de todo mundo. Por isso que no Design Thinking a gente fala de cocriação. Um exemplo de um humano ciborgue, esses aqui são todas pessoas que não existem, de uma empresa, eles são chamados de Neon, e daqui a pouco, para que a gente vai precisar de modelo de apresentadores de TV de carne e osso, sendo que não vai fazer a menor diferença se aquela pessoa é humana ou não é. Então, obrigada, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, e queria ouvir um pouquinho do que vocês pensam, se a gente tiver aí um tempinho de interação. Deixo aqui, o meu site é o deniseheller.com, e LinkedIn, Instagram, eu estou escrevendo pouco, mas eu sempre gosto de trocar essas ideias assim com vocês. Vou parar o compartilhamento para poder ver a carinha de vocês aqui. Ai. Excelente, Denise, obrigada pela sua fala, trouxe aí muitas informações aí muito ricas, assim, de detalhes, muito obrigada. Lembrei do livro do Norman, né, ele tem um livro dele que chama Living with Complexity, e ele fala isso, né, que complexidade não tem problema nenhum, problemas são os designs ruins, né, e ele, quando fala de design, ele fala desses níveis todos aí que você citou, desde os mais, né, do low, do high complexity, né? Então, é bem interessante. E pensando ele sempre, eu lembro sempre do Norman por isso, né? Uma pessoa extremamente centrada nas pessoas. Então, é interessante a gente pensar que a gente vai lidar com a complexidade sempre, cada vez mais, né? E pensar que o que está sendo desenvolvido a nosso favor. Como é que nós vamos lidar, né, com essa complexidade toda a nosso favor e as ferramentas que nós temos para poder gerar boas soluções, né? Então, eu gostaria de convidar todos aí para trazer perguntas, né? O que vocês gostariam de perguntar para a Denise, trocarmos ideias. A gente tem um tempinho ainda que a gente pode trocar uma ideia. Né? A Sâmia está perguntando aí, Denise, que quando você se referiu ao elemento emocional no produto mínimo viável, você pode dar um exemplo do que seria isso? E ela está agradecendo aí sua palestra. Tá. Gente, obrigada por terem ficado até aqui. Ali eu acho que no slide eu coloquei aquele exemplo, é um aplicativo, seria ali validar algumas funcionalidades com o usuário, um possível usuário dele, que você vê que a pessoa não coloca nenhuma foto, né? Só link.
Mas eu tenho um exemplo melhor, que é o da Airbnb. Quando a Airbnb foi criada, e ela já é interessante porque normalmente as empresas no Vale do Silício, as startups eram criadas com uma pessoa de administração e uma pessoa de tecnologia. E o Airbnb é uma exceção, que depois virou quase uma regra, que era começar já com um designer. Olha que interessante. E aí eles fizeram um site e eles deixavam as pessoas, né? Então a Simone tem uma casa, ela fotografava, e aí a Sandra queria ficar naquela casa e ia lá. Só que não estava dando certo. Então, na teoria, estava tudo incrível. Aí eles foram ver, a ideia era tão incrível, por que não estava acontecendo? E aí, claro, olha bem, tinha alguém sensível a essa questão da estética, do emocional, falou, gente, é lógico, olha essas fotos, que luz horrível, eu não ficaria nessa casa. Então, o Airbnb fez um experimento. Experimento é uma linguagem comum também do ágil, né? A gente fala de protótipo no Design Thinking e o pessoal do ágil fala em experimento. Eles começaram a bancar um fotógrafo. Então, ficaram com esse investimento e o fotógrafo, óbvio, né? Tinha que aquele horário estético, e aí melhorou muito a conversão, né? A pessoa entrava lá, que bonitinho esse apartamento. Então, eles entenderam que não era simplesmente ter a oferta, mas o elemento emocional, porque era o mesmo apartamento, mas sendo mostrado de uma forma mais... como que eu posso falar, mais persuasiva, mais bonita. A gente evita, né, falar nessas coisas, bonita, porque durante muito tempo isso era fraqueza, gente. Hoje a gente está descobrindo que isso é a força. É lindo isso, estar vivo para viver isso é lindo. Aí, o emocional virou a força. Muito legal, muito legal. O Luiz está perguntando, Denise, se devido a esse foco no psicológico, no humano, se você acredita que há uma tendência de os profissionais de psicologia terem mais importância no mercado, ao ponto de sempre serem parte aí da equipe de desenvolvimento de novos produtos. Eu acho que isso já está acontecendo, mas eu hoje, por exemplo, né, assim, estou convencida disso, mas eu estou muito mais interessada em entender da natureza humana do que da psicologia humana. Tanto que hoje eu estou fazendo uma pós na PUC do Rio Grande do Sul, em neurociência, e está me ajudando demais a conseguir dar respaldo a alguns insights que eu tive, mas não conseguia justificar. Entender aquilo que é da limitação, das restrições da biologia, sabe? É interessante por quê? Acho que vai ficar bem claro. A gente está lidando com coisas exponenciais o tempo todo, né? Ok, a tecnologia é exponencial, toda hora tem uma tecnologia nova, mas nós humanos, a gente é lentíssimo, a gente não muda, a gente em termos de biologia, a nossa variação é muito, muito lenta. O que a gente muda é em relação a onde a gente sacia as necessidades, mas as necessidades, tanto que Maslow sintetizou, a pirâmide nem foi uma ideia dele, né, mas o arcabouço teórico, né? A gente tem as necessidades essenciais para ficar vivo, o nosso cérebro está aqui para manter a gente vivo primeiro, não para a gente ser criativo, para manter vivo. E ele gasta muita energia para isso. Para ele criar alguma coisa, ele gasta muita energia. Então, tem que ter uma razão para criar coisas. Olha que coisa maluca. Então, a gente entender também, nesse mundo em que tudo muda tão rápido, o que muda bem devagar, e saber que o humano essencialmente muda bem devagar, para mim, me dá um grande alento. Porque senão fica parecendo que não tem para onde você olhar, porque não tem uma base. A base, para mim, é a natureza humana, que não muda. Praticamente não muda, tá? A gente está muito pouco tempo na Terra para ver mudança na natureza humana. A psicologia humana muda. Então, eu acho, sim, tem muito espaço e está tendo para os psicólogos, mas eu acho até que muito mais para o ser humano em grupo do que o ser humano individual. Acho que a gente sabe muito do ser humano indivíduo. A gente precisa entender mais do ser humano em grupo, como que ele age em grupo. Isso é bem interessante, já que a gente está em rede. É bem bacana, né? E a gente fala muito isso, né? De equipes multidisciplinares, cada vez mais presente, e também muito isso, né? O estudo de comportamento como um todo, conhecer mais essa complexidade. E às vezes, para entender essa complexidade, vou falar de novo do Dono de Nova. Semana passada ele deu uma live, eu fiquei super feliz de assisti-lo ao vivo, foi muito interessante. E ele falou isso, assim, dessa questão dessa multidisciplinaridade nesse sentido. A gente, para esses contextos complexos, que são vários, a gente não é uma cabeça sozinha, não vai conseguir dar a solução.
Então, essa questão do Luiz levantar, né, a presença de psicólogos, o Norman fala, a gente precisa de várias pessoas com conhecimentos diferentes, de áreas diferentes, para tentar entender aquele contexto, aquela situação, que é sempre complexa, para trazer novas soluções. Então, uma pessoa só não vai funcionar. A gente precisa, inclusive, senão você tem uma visão só, né, uma visão individualizada, né, você não tem uma visão também com mais rica, né? Com mais possibilidades de visão. Bem bacana. Para o Luiz, que eu não sei se ele é do design ou da engenharia, né? Que o Norman é um psicólogo cognitivo. Isso. Né? Isso mesmo. O Norman ele tem um livro que chama Design Emocional. É um livro bem, eu acho até despretensioso, assim, mas bem interessante para estar atento a essas questões, né? Como o emocional afeta a nossa decisão. Sim, o Luiz está falando aí que tem de sistemas de informação. Legal. Não, então, eu acho que você deve conhecer, né? Se não conhece, está na hora, é muito bom. E é interessante que nossos cursos todos, né? Nós temos a disciplina de interação humano-computador, então nas nossas disciplinas a gente vai sempre tratar os conceitos de design centrado no usuário, a gente sempre aborda, né, essa importância aí do estudo, do entendimento de comportamento humano para desenvolver tecnologias, né? E aí o Bruno, né, meu querido Bruno, meu ex-aluno e meus ex-orientando, perguntando o seguinte para você, Denise, o que vocês aconselham, né, para ajudar o design a chegar no nível estratégico da empresa? O que você acha, Denise? Amei sua pergunta, parece até que eu encomendei. Eu tenho um puxão de orelha para os designers, sabe? Durante esses 10 anos, 14, desde Davos, lá em 2006 e tal, o que a gente vê? As empresas aceitando esse convite, porque é chato quando você fala, você tem que pensar como um designer. Fala, mas eu sou um psicólogo, eu sou um contador, sabe? É meio chato, cara, sabe? Você acaba valorizando o outro profissional, embora você está falando de uma forma de pensar. Então, o que eu percebi? As pessoas com muita boa vontade de entender como o designer pensa. E o designer com pouca boa vontade de entender como o negócio pensa. Então, cara, quer ocupar lugar nas empresas? E eu vejo assim, isso uma miopia, sabe? A gente precisa... Bom, não precisa, né? Na verdade, é um grande prazer quando a gente é convidado a discutir questões mais estratégicas do negócio. Só que aí a gente tem que entender que a nossa formação, ela é isso, só que o elemento humano, ele é um elemento da equação. Isso é muito importante. Um elemento é o que as pessoas desejam. O outro elemento é o que dá para produzir com a tecnologia, o que é factível. E o terceiro momento? Negócio. Cara, não adianta nada ter o que as pessoas desejam, conseguir produzir, se isso não gerar valor para a empresa, para isso que existe empresa, para ter lucro. Nossa, a empresa existe para tornar o mundo melhor. Gente, romântico isso, tem um monte de coisa que pode tornar o mundo melhor e a empresa pode também, mas a empresa não existe para tornar o mundo melhor. Ela não existe para isso. Ela pode também fazer isso. Isso não é a razão de ser de nenhuma empresa, tá bom? Bom, então, designers, qualquer um de nós aqui, precisamos entender de negócios, fazer pós em negócio, conversar com a gente do negócio, da mesma forma como eles vêm fazer pós na PUC, no design de interação. Eu tenho tantos alunos que não são designers, né, Simone, que vêm aprender design centrado no usuário, e isso enriquece grandemente o curso, grandemente. Sim, foi interessante essa pergunta do Bruno também, que semana passada o Norman falou também sobre isso. Diz que ele está passando por uma empresa e a empresa falou que tinha dado um problema no produto e que eles culparam os designers. E que aí ele defendeu, ele falou, olha, a culpa não é dos designers, porque os designers não estão lá nas chefias, eles não estão nas tomadas de decisão. E aí, ele, numa das falas dele, mais no final da live, ele fala o seguinte, olha, converse com os gestores, né, e fale na língua deles. Se eles entendem por números, entreguem números para eles. Né? Então, ou seja, converse, entenda de negócios, entenda de números, apresente os números, né? Tem que ser assim, os dois lados. Ou seja, também a gente compartilhar o que a gente faz, porque também fica muito mito, né? Tinha uma época eu lembro de não poder nem falar o que é design, né? Você falava assim, nossa, mas você é designer, né? E assim, eu saía falando para todo mundo o que era design, sabe? Dando aula, assim, porque
tinha um mito nisso, né? Não, explica o que você faz, como que você faz, e aprenda, escute o outro, e essa questão de você falar na língua do outro também. Ou seja, igual a Denise falou, né? É uma via de mão dupla. É isso mesmo. Simone, que o pessoal fala assim, mas o outro tem que aprender a falar minha língua. Nós, designers, somos profissionais de comunicação. Então, eu vou discordar um pouco do Norman, no sentido assim, de que a culpa dos designers, sim, porque o mundo dos negócios se abriu para os designers. Qualquer revista, eu desafio qualquer um de vocês pegar grandes revistas de gestão, todas estão enaltecendo o design. Todas. Então, eles se abriram para nós. Agora, a gente tem que se fazer entender. Nós somos da comunicação. Não é o pessoal do negócio, nem da tecnologia, não. Nós temos que nos fazermos entender. Aí é sense making. Se fazer entender, criar sentido. A gente tem que dar esse ponto. Então, assim, design thinking também é atitude, não é só conhecimento. Então, por isso que eu tenho essa queixa assim, de muitos designers. Eu acho que a gente podia estar melhor ainda em termos de papel estratégico. Foram criadas diretorias de design nas empresas, paralela à engenharia, não abaixo da engenharia, como normalmente é. Né? O Carlos perguntou alguma coisa aqui. Sim, ele está perguntando se você poderia comentar sobre Artificial Intelligence, Human Computing ou Artificial Life integrados com Design Thinking. Nossa, isso aí é... Eu acho assim, eu sou extremamente otimista, acho que a gente está numa etapa muito bacana, né? Onde que o Design Thinking se relaciona, né? Então, a inteligência artificial, bom, a gente está querendo chegar no máximo da tecnologia, que é conseguir que as máquinas não só façam o nosso trabalho, aquilo que é repetitivo, mas que ela faça, inclusive, aquilo que não está previsto, ou seja, que ela tenha inteligência, que ela consiga pegar um conhecimento e derivar para aplicar em outra coisa, que é a definição de inteligência, né? Um computador jogando xadrez, muitos questionam se isso é inteligência. Inteligência seria se aquele conhecimento que ele desenvolveu para jogar xadrez, se ele consegue derivar para outra coisa e resolver problema de outra coisa. Isso seria a verdadeira inteligência. Bom, onde que entra o Design Thinking? O Design Thinking sempre vai querer, o foco do design no geral, é gerar valor para as pessoas. Então, a gente está falando num mundo em que a gente está prestes a ressignificar o que é ser humano. A gente está falando de um mundo que está avançando em inteligência artificial. Qual que eu acho que é a grande relação do Design Thinking com isso? Garantir, zelar para que toda essa inovação em tecnologia, esse conhecimento que a gente pode ter, né, ampliar com a inteligência artificial, seja revertida em valor para o humano. Se você olha os filmes, tem uma leva de filmes que não vê um futuro muito feliz para o ser humano, não. Não vê. Né? Muitos filmes. Matrix é um filme. O anime Matrix mostra como as máquinas acabaram dominando o mundo, como ela viu que a gente era irrelevante, que a gente é como vírus, para que o humano... Eu acho bem interessante esse pensamento das máquinas. Sinceramente, se eu fosse uma máquina, eu não sei para que precisa de humano. Eu sou dessa linha, inclusive. Eu sou bem aquela pessoa que é bem crítica em relação ao ser humano, mesmo. Então, ok, quem é que vai zelar para que o sistema de contratação de empregados, de talentos, realmente selecione as melhores pessoas, os melhores talentos, e se tiver, de um lado, a Simone, que é um ciborgue, a Denise, que é uma humana, e o Carlos, que é totalmente AI. Então, tem um sistema de seleção de talentos numa empresa. Alguém vai desenhar esse sistema, concorda? Alguém vai desenhar esse sistema. De que forma eu vou colocar ali elementos que vão fazer com que entrem na empresa também humanos? Falando, Denise, mas isso é uma decisão de design? Isso é uma decisão de design. Isso é uma decisão de design. A especificação de requisitos que vocês estão falando, né? De que forma eu vou desenhar esse sistema para que ele seja orientado a gerar valor para o humano. Vocês estão vendo que a gente vai cair numa questão daqui a pouco de cotas para AI, né? Gente, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Então, eu vejo isso, os designers como os grandes defensores,
que mantém o ser humano na equação, que é isso que a gente está discutindo. Até que ponto o ser humano vai ser relevante para a equação? É isso que a gente está começando a discutir. Até que ponto o mundo precisa de humano? Essa é a questão dos próximos anos, eu acho. Excelente. Então, nós vamos encerrar aí, para falar a verdade, com uma abertura aí para um próximo talk, né? Porque isso aí dá uma discussão, dá uma longa discussão e uma discussão interessantíssima, né? Essa pergunta do Carlos aí, ela abre aí uma grande discussão e essa questão que o design vai estar junto, né? Porque o design vem com esse propósito de dar apoio é o de ajudar né? Ele é o processo, está ali para dar apoio. Então, aí que a gente vai se questionar, né? Que requisitos é esses que nós vamos construir, né? Considerando isso, né? Então, assim, obrigada, Denise, eu vou agradeço a participação de todos por esse evento. Denise, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui, num talk assim tão rico, com tantas insights, tantas coisas, né, interessantes e bacanas aí, né? Você aglutinou tantas ideias de forma tão bacana, ou seja, nada complexo, tudo muito claro, né? Tudo muito limpo aí para a gente entender. Foi um prazer ter você com a gente. Super agradeço. Termino aqui com uma recomendação. Coloquei no chat um filme, é uma produção polonesa, 2 horas e meia de filme, A Rede do Ódio. É um filme polonês. Eu adoro quando eu vejo, né, né, a gente normalmente não vê tantos filmes poloneses quanto os americanos. Então, só para ter um ponto de vista, que vai tocar não na questão do AI, mas na questão da manipulação das redes. E agradeço, o pessoal falou aqui qual é o nome do filme. O Dilema das Redes. Então, quem gostou do Dilema das Redes, que é um documentário, eu sugiro que veja A Rede do Ódio, que é um filme fenomenal, que traz muitas questões humanas para a equação, que é a questão da multiculturalidade na Europa, que é um problema que tem em vários países do mundo, aqui no Brasil também um pouco, mas que são questões, né, que além da tecnologia, né, questões que estão escancaradas na nossa cara, que é a diferença, né, de oportunidades, a questão dos refugiados, a questão de como a gente lida com o estrangeiro. Essa é uma questão quente também para os próximos anos, junto com a AI e outras questões que a gente tratou aqui. Muito obrigada. E aí me adicione lá, quem a gente, né, ainda não está conectado, vai ser um prazer falar com vocês. Obrigada, sim. Excelente, obrigada, Denise. Um abraço para todos. Muito obrigada pela participação. Queria tirar um print de todo mundo.